vez a santa palavra de Deus, porque eu tenho a missão hoje de ser o mensageiro da parte de Deus para o seu coração. Números capítulo 27. Números capítulo 27. Números 27. Irmão Walter está ali, Deus abençoe, Walter. Walter, bom te ver com a esposa, que legal, Deus abençoe, tá? Amém. Vamos lá, 27. Quem achou? Quem achou? 27, versículo 1. Quero hoje falar com vocês, no Dia da Mulher, o seguinte tema, baseado na Bíblia, tá? Nesse texto aqui, eu vou explicar depois, tá? Os homens não se assustem, mas vou falar baseado nesse texto. As mulheres têm razão, baseado no texto. 27, de 1 a 5. As mulheres têm razão. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, ou Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas. Então, as mulheres, os nomes que eu vou ler a seguir, são as filhas de Zelofeade. O nome delas são Maalá, Noá, Ogla, ou como queiram, Rogla, Milca e Tirza. Tá certo? Tudo bem? Versículo 2. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então essas 5 mulheres se uniram, por favor, volte 2 mesmo, 2, e se apresentaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote. Moisés era o grande líder, diante dos príncipes, olha só, e diante de toda a congregação. Então elas foram, vamos botar hoje, diante do Supremo, diante da autoridade máxima em Israel, que era Moisés e os sacerdotes e os príncipes. Versículo 3. Desculpem, é do 2 ainda, né? Então, chegaram à porta da tenda da congregação dizendo, agora 3. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré. Ou, nosso pai não participou de rebelião. Nosso pai não se ajuntou contra Moisés, mas morreu no seu próprio pecado. Não sabemos que pecado foi esse. Ele não teve filhos. Versículo 4. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Mas deixe-me avançar mais do 5, para a gente poder ter uma visão mais completa. 6. Disse então o Senhor a Moisés. 7. As filhas de Zelofeade falam que é justo. Então Deus disse que as filhas de Zelofeade tinham razão. Deus disse, as filhas de Zelofeade têm razão, elas estão certas. Então Deus disse, as mulheres da casa de Zelofeade têm razão. Certamente, Deus disse para Moisés, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar para elas.
falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será uma prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Oremos ao Todo-Poderoso Senhor, Deus justo, que ouve e atende clamores. Em nome de Jesus, Senhor, damos-te graça nessa noite. Coisa boa é invocar o teu santo nome. Melhor ainda é ter certeza de que o Senhor nos ouve. E ter convicção de que se o Senhor nos ouve, o Senhor tem resposta para nós. Deus, obrigado por esta palavra. Que a tua graça, que o teu entendimento flua sobre o nosso entendimento nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É possível que você nunca tenha lido essa história de Zelofeade e das 5 filhas. É possível também que hoje as grávidas no salão se inspirem nos nomes que apareceram, né? Quem sabe botar um Zelofeade na família, né? Muito bem. Mas sabe que os nomes dos hebreus todos tinham razão de ser, não eram postos apenas porque achavam bonito, tinha uma história. Normalmente os nomes eram postos em função do momento de vida. E eles, o momento de vida que estavam vivendo, eles botavam aquele nome para aquele filho. Essas mulheres são apreciáveis, a ideia é que elas têm razão, porque elas viviam num tempo muito difícil. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, que ficaram 430 anos, aí Deus tira eles, manda que enviem espias para a terra prometida. E vocês sabem que a maioria deles deram um relatório negativo em relação à terra. E Deus então prometeu que Josué disse para o povo, Moisés passando, que cada líder de uma tribo teria aquela tribo ia ter a sua herança. Só que para vocês terem uma ideia, aqueles dias a coisa era tão complicada para a mulher. Se o homem tivesse tido, por exemplo, Fábio, 5 filhos, 2 filhos e 3 meninas, e se perguntassem, Cleiton, quantos filhos você tem? Ele diria, 2 filhos. As 3 meninas não entravam na conta. Olha só, não eram contadas as mulheres. Se ele tivesse tido 11 filhos, dentre eles 6 mulheres e 5 homens, Denise, e perguntasse, quantos filhos você tem? Quantos teria, Pamela? 5 filhos. Só que a lei naqueles dias era bem explícita de que a herança seria para o primogênito, não é isso? O pai morreu, entraria o primogênito, depois entraria o filho. Mas a mulher, até essa data aqui, esse relato se deu, a lei tinha sido estabelecida há uns 20 anos atrás, né? Há uns anos atrás. E naquele tempo, então, que elas se levantaram, elas não teriam direito, porque não tinha na família nenhum filho homem. Era a lei. O direito que o pai delas tinham estava indo embora, porque a lei dizia que só podia ser para homem.
E eu achei muito interessante a gente trabalhar isso hoje, porque elas, sabendo disso, as 5 mulheres se uniram. As 5 mulheres se uniram. Mas você observa que elas não se uniram para sair para murmurar. Não se uniram para sair para contender. Elas não se uniram para fazer algum tipo de motim contra Moisés. Não se uniram para falar mal da liderança. Quem está observando? Elas se juntaram num propósito e foram a quem resolvia. Foram a Moisés. Então a mulher tem razão quando ela se une em cima de um propósito. Não quando ela para reclamar, para murmurar, para fofocar, eu sou contra isso, contra aquilo. Não, se une em cima de um propósito e vai falar com a pessoa certa. E aguarda a hora certa. Quando ela faz isso, a mulher tem razão, porque ela está sendo sábia. E a fala delas foi: nosso pai morreu em pecado, não gerou filho homem, mas porque papai morreu dessa forma, em pecado, não teve filho homem, a gente vai ficar como? Como se dissesse, a gente agora vai ficar moribunda, vamos ficar agora escravas dos nossos irmãos, agora a gente vai morar de favor. Como é que vai ser a nossa vida? Olha só, a lei já estava naqueles dias, já tinha algo estabelecido, que elas de fato não tinham direito. Mas elas disseram: essa situação, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. E quando as mulheres se unem em cima de um propósito, elas conseguem, né, irmãos? Quando a mulher se une, elas conseguem. Agora, o mais curioso foi a resposta que Deus deu para Moisés. Aí, veja só, no versículo, ela fala no 3, né? Ela disse: olha, 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai, da nossa família, porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Agora vejam, um outro aspecto de sabedoria. Elas não falaram isso num gabinetezinho, num espaçozinho só com Moisés. Elas falaram, estava Moisés, o sacerdote, os príncipes, todo mundo ouvindo. Então você sabe, quando tem mais gente ouvindo, a pessoa começa a ficar mais sensível, porque tem a porção de gente vendo: mas meu Deus, que pena, nem tinha pensado nisso, né? Coitada delas, que situação, como é que pode, né? Não tem herança e agora o papai delas morreu, isso é justo ou não é? Elas colocaram uma situação que Moisés, diante dos sacerdotes, dos príncipes e de todo o povo, Moisés ficou incomodado. E agora? O que eu vou fazer? Moisés não tinha resposta para essa questão. Líder não tem resposta para tudo, irmãos. Mas toda questão difícil que chega até o líder, a gente precisa lembrar que a gente depende sempre de quem? Do Senhor. Você homem é líder em casa. Você mulher também lidera em casa, junto com o marido às vezes, mas não está presente, não tem marido, você lidera. Peça sempre graça de Deus. Agora veja, essas mulheres fizeram uma revolução. Olha lá, elas fizeram Moisés ir buscar Deus. Minha irmã, 5 mulheres fizeram Moisés ir buscar Deus. E Moisés ficou lá. Agora veja, eu só quero que você pense, a gente fala buscar Deus. Hoje a gente dobra o joelho, ou senta, alguém até deita, a gente faz na nossa oração, não é verdade? Na certeza que Deus está nos ouvindo, o véu já está rasgado, a gente ora, o Senhor de fato ouve, né? Naqueles dias, era um Moisés que tinha uma intimidade maior com Deus, era algo assim, Ronaldo, de muita insistência, até ter certeza
de que Deus estava ouvindo. Não é como a gente hoje ora com essa certeza de fé. Entende? Aqueles dias, ele ficava, por exemplo, trancado ali no tabernáculo até o momento que entendesse: Deus está me ouvindo agora, então agora eu posso falar. Essas mulheres, Marcelo, conseguiram mexer com toda uma estrutura montada e fez Moisés falar: Senhor, o Senhor viu aí, ó, elas estão requerendo. E o que eu vou fazer agora? Versículo 5 está ali, né? Glória a Deus. Aí Deus responde a Moisés: Deus, irmãos, está acima de tudo e acima de todos. Se você pensar ou achar que está sendo injustiçado ou injustiçada em qualquer segmento, por quem quer que seja, clame ao Deus da justiça. Clame ao Deus da justiça. Quem mexe no coração do rei, irmãos, quem mexe no coração do tal do poderoso, é o Senhor. E Deus disse: olha, Moisés, o que essas mulheres, olha só, irmãos, quer que você pense comigo. Mulher, até então, elas não tinham valor nenhum, sequer eram contadas pelos homens, mas Deus do céu viu que a causa delas era justa e que elas tinham que ser atendidas na sua reivindicação. Que mulheres ousadas, irmãos! Que mulheres corajosas! Que mulheres destemidas! Que mulheres de fé! Que mulheres que sabiam reivindicar aquilo que de fato era por direito delas. Mas elas sabiam reivindicar, elas souberam reivindicar. Não foram fazer barulho fora da tenda, iam perder a razão, não iam ser atendidas. Não foram falar com um chefe ou outro: olha, tá vendo? Esse Moisés está injusto com a gente, esse Moisés fazendo assim, fazendo assado. Elas se juntaram e disseram: vamos falar com quem resolve, vamos falar com quem pode mudar as coisas. Vamos falar. Se a gente for expulsa, não tem problema. Se a gente perder a causa, não tem problema. Mas nós vamos reivindicar aquilo que pertence a nós. Glória a Deus. Aí Deus responde: essas mulheres merecem ser ouvidas. Essas mulheres têm razão. E eu tive o cuidado de, com esse material aqui, a gente vê o significado do nome dessas 5 mulheres. Porque é possível que tenha gente curiosa para saber, já que naqueles dias em Israel, né, para eles o nome tem significado. Então, o nome da primeira, quem lembra? O nome da primeira que disse: anotei para botar na minha filha, pastor. Mahalá. Mahalá. Gente, não é mala não, tá? Mahalá. Tudo bem? Mahalá. É possível que algum nome venha Maclá. Na alguma versão vem Maclá, tá? É a mesma raiz, tá? Maclá, Mahalá, mesma raiz, mesma coisa. Esse nome vem do hebraico, quer dizer tristeza, mas ainda há um cântico. Então, tristeza, mas ainda há um cântico. Ou doente, mas confiante. Ou ainda fraca, mas confiante. Ou ainda sem nada, mas confiante. Ou ainda, eu confio que Deus vai mudar a minha situação. Então, Malá, quando o pai botou o nome, a mãe botou o nome, sabe Deus em que circunstância, mas dizendo: fraca, mas confiante. A coisa está ruim,
mas vai melhorar. A situação não está fácil, mas pode mudar. Era o significado do nome de Macla ou Malá. Glória a Deus. Mesmo fraca, ou mesmo as coisas não funcionando como se imaginaria, Malá tinha confiança em Deus. O salmista no Salmo 27:3, ele declara: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, nele terei confiança. Glória a Deus. Glória a Deus. O da outra é Noa. Pode ser Noa? Alguém vai dizer Noá, mas eu acho que é Noa, porque não pode ser Noa. Vamos botar Noa então? Noa, tá? Noa. Alguém fala Noa, vamos botar Noa. Noa significa: eu vou avançar mesmo cambaleante. Porque ele botou esse nome, só ele e a mulher sabiam, né? Eu vou avançar mesmo cambaleante. Ou ainda, ninguém pode deter. Olha só, para vocês verem, essas 5 se juntaram com esses nomes que significavam, se juntaram e disseram: ó, vamos lá, vamos à guerra, vamos lutar por aquilo que é nosso. É como quem declara: ninguém vai te segurar, ninguém vai amarrar os seus pés. Ou no original: eu creio até o fim. Quem pode dizer isso comigo? Eu creio até o fim. Eu creio até o fim. Você pode ir cambaleando, mas vai lutando. Não para não. A força está pouca, insiste. Pastor, não estou sentindo nem a vontade de vir à casa de Deus. Vem assim mesmo. Vem sem força mesmo. Estou sem força nenhuma para orar. Ora sem força, sem vontade mesmo. Estou sem vontade nenhuma para ler a Bíblia. Lê assim mesmo. Não estou com vontade nenhuma, pastor, de fazer nada. Eu estou, sei lá o que houve comigo. Tem força dentro de você. Arranca a força dentro de você e prossiga. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarta-feira, deve postar no Face, né, Isabel? Eu ministrei a mensagem. Acho que foi quarta-feira, eu falei sobre o sentir. Foi quarta-feira. Foi quarta. Pega, assiste essa mensagem que o Espírito Santo me deu, que eu trouxe, por graça do Senhor, uma palavra sobre essa questão nossa. A gente tem que sentir. Se não sentir, a gente fica de boca fechada, não glorifica. Quarta-feira passada, não sei que dia foi. Vê que dia foi lá. Já está no Face já, Isabelle? Está no Face já? Está onde? Está no YouTube. Procura lá de quarta-feira. Vai abençoar a sua vida. Vamos lá então? Ogla. Ou Rogla. Como é que a gente bota? Ogla ou Rogla? Rogla. Rogla. Americanizado? Vem Rogla também? Vamos então? Tá bom. Ogla. No hebraico significa: o importante é que Deus está contigo. Que legal, né? Agora vamos ver agora. Quem lembra lá o significado de Malá ou de Macla? Quem lembra? Que é isso, irmãos? Mesmo fraquejante, confiante. E da Noa? Cambaleante, mas confiante, né? Confiante. Agora, Rogla, o importante é que Deus está contigo. Macla veio: estou fraca, mas confiante, vou até Moisés. Aí Noa respondeu: ninguém poderá me deter. Ogla vem e disse: a gente vai lá e Deus vai nos dar vitória. Porque Ogla significa aquela que não tem os pés amarrados, aquela que não está presa. Glória a Deus, glória a Deus. E nós não estamos, amados, com os nossos pés amarrados. O sentido no hebraico é em relação a uma situação
como se tivesse um navio carregado de suprimento, mas ele não consegue sair do porto, porque tem uma corda prendendo ele no porto. O sentido é, só para voltar, só para entender, o sentido dessa fala de Ogla pegaram como se fosse um navio cheio de mercadoria no porto, que ia partir, mas tinha cordas prendendo ele. Então o sentido é: eu vou despedaçar essa corda, eu vou continuar a caminhar. Glória a Deus. A quarta filha chama-se Milca. Milca não veio hoje, né? Milca, quarta filha, Milca. Significa no hebraico rainha, ou aquela que tem autoridade. Quem possui autoridade, irmãos, fala e acontece. Não é verdade? Não precisa sapatear, não precisa gritar muito, fala e acontece. Eu lembro o tempo de criança, né? A gente é animado para fazer as peraltices, né? E a gente fazia e minha mãe, não tem problema não, você vai voltar, vocês vão voltar. A gente voltava, né? Bem, e meu irmão, né? A gente falava bem assim, como se não houvesse nada, na certeza, minha mãe já está calma, está tudo bem. A gente puxava um assunto totalmente diferente do que aconteceu e tudo. Muito bem, mas daqui a pouco ela ia levantar, fechava a porta e vamos lá, e pá, de chinela, cinto daqui, cinto de lá. Mãe! Não tinha jeito, né? Aleluias. Use da autoridade que Deus tem dado a você, meu irmão, minha irmã. Você sabia que o inimigo sabe que Deus deu sobre nós, como filhos dele, autoridade, irmãos, em Deus? Como filhos de Deus, nós temos autoridade dada por Deus. Tirza, do hebraico, quer dizer deleite de vida, prazer de Deus. Tem vários significados. Ou também quem usa menina dos olhos de Deus. Então você, mulher, falei de Milca. Milca quer dizer rainha, ou aquela que tem autoridade. Aquela que tem autoridade. Vamos continuar. Mulher tem razão. Muito bem. Quem está comigo aí? Essas mulheres, irmãos, elas foram extraordinárias, porque elas conseguiram futucar, incomodar Moisés. Moisés foi falar com quem tem todo o poder. E agora no 6, Deus falou: olha, Moisés, essas filhas de Zelofeade falam que é justo. Falam que é justo. Então agora, Moisés, vamos mudar a coisa agora, Moisés. Irmãos, elas mexeram com os céus, irmãos. Mulheres que mexeram com os céus. E a gente fala bastante sobre juízas maravilhosas, abençoadas. A gente lê pouco a Bíblia, irmãos, para conhecer outras mulheres. Essas mulheres fizeram uma revolução no céu. E Deus disse: olha, versículo 6. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Deus disse: olha, Moisés, elas estão clamando aquilo que é justo, então olha, vai lá, dá o seu jeito aí, é você que é o chefão, dá o jeito aí agora e faz passar para elas tudo o que o pai delas tinha direito. Se não tinha até hoje, elas estão clamando por uma coisa justa, passa para elas. E a partir de hoje, Moisés, a lei muda. A partir de hoje, Moisés, escreve aí, tem que ser assim, 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 por causa de Malá, ou de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, mulheres extraordinárias que souberam mexer com os céus. Glória a Deus, glória a Deus. 7.
8, né? Falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança para a sua filha. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Que coisa boa, irmãos. Glória a Deus. Não sei como você se sente em alguma situação. Continua invocando a Deus para Deus fazer justiça na sua vida. Se você está sendo discriminado, discriminada em alguma situação da sua vida, invoca a Deus, não desiste não. Fala para Deus: não é justo, Senhor, como que meu marido me trata, como que meu filho me trata, como meu patrão me trata. E se posicione em Deus, reivindica mesmo. Por conta da atitude dessas 5 mulheres, Deus estabeleceu que agora, quando morresse, não tivesse filho, a herança agora ia para filha. Agora, alguém pode pensar: pastor, e agora? Presta atenção. Sempre que alguém faz alguma coisa expressiva, acaba tomando destaque. Tem pessoas que ficam alegres, não é isso? Ficam felizes por isso, são favoráveis. Mas tem outros que começam a perseguir a pessoa, especular por conta daquilo. Tem, irmãos? Vocês imaginem se ela ficasse preocupada: eu não vou falar porque vai que aqueles que iam herdar a nossa terra resolvam agora perseguir a gente. Não vou falar nada porque vai que aqueles que iam herdar o nosso bem agora queiram nos matar. Olha só, irmãos, quanta viagem. E a gente às vezes viaja também, irmãos, e deixa passar e não assume em Deus aquilo que é seu, aquilo que Deus já liberou para a sua vida. O resto, quando vier, continua sendo tocado, agido pela mão de Deus, mas posicione naquilo que Deus tem te dado agora. Eu quero encerrar. Essas mulheres estavam comprometidas no propósito, e lá ficou registrado que as mulheres tinham razão. Eu creio que é o único texto da Bíblia que cita isso, que as filhas de Zelofeade, ou que a mulher tem razão. Eu quero fechar, não vou me exceder além disso, mas essas filhas de Zelofeade perderam o pai. Não se sabe se elas eram casadas ou se tinham irmãos. Irmãos não tinham, né? Meu Deus, mas elas que iam ficar sem herança, agora receberam a herança. Essas mulheres extraordinárias que não multiplicaram problemas, mas assumiram um papel abençoador na vida de uma nação. Na vida de uma nação. Porque levaram a causa diante do profeta de Deus e abençoaram as gerações futuras. Desejo em Deus que você, mamãe, você, mulher, uma história de vida, de luta, de sofrimento, de correria, né? Desejo em Deus que esse Espírito Santo ponha no seu coração convicções, verdades fortes na sua vida, pelas quais vale a pena lutar, vale a pena batalhar com confiança e com segurança no Senhor. Amém? Então nós hoje aprendemos que as filhas de Zelofeade tinham razão. Aprendemos que as mulheres têm razão. Deus abençoe você nessa noite, mulher, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, já foi feita uma súplica a favor das mulheres, mães que estão aqui hoje, também pelas mamães que não estão. Eu oro pelos filhos para que tenham amor, carinho, dedicação
com as mães, aqueles que têm as suas mães. Sonhos bem guardados no coração de suas mães, ó Deus, sejam clareados, revelados, concretizados para a glória do teu santo nome, Senhor. Há pedidos no coração de mãe, Senhor, às vezes parece tão simples, mas como é importante para elas, ó Deus. Esse pedido dessas meninas, dessas mulheres, era algo de suma importância, era terra, era possuir algo, era herança, Senhor, era a sua vida. E o Senhor as atendeu. Mas o Senhor, ó Deus, nos trata como filhos. Tudo que é importante para nós é importante para Deus, como Pai. Que as minhas irmãs que estão orando nessa noite, clamando por alguma situação entre os seus filhos, na sua casa, que elas, como essas 5 irmãs, elas possam obter resposta favorável do Senhor, ó Deus. Porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu tenho um vídeo com uma canção para as mulheres e já vamos dar lembranças para as mulheres. A gente, irmãos,